O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atitude de vigilância. O primeiro domingo do Advento é o início do ano litúrgico para os cristãos. É o verdadeiro ano novo, pois a nossa vida de fé é marcada e ritmada pela celebração do mistério de Deus. O Advento é tempo de preparação para o Natal, tempo que deve ser vivido numa dupla atitude de intensificar a leitura e a meditação da palavra de Deus e a penitência. O texto da liturgia de hoje é parte do discurso escatológico de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 25 e 46. Discurso sobre o fim. Entenda-se fim, não como término, mas como aquilo que é definitivo para a existência humana. Normalmente, a linguagem utilizada para este tipo de discurso é apocalíptica, que tem um tom um tanto dramático e por vezes causa certo medo nas pessoas que não ultrapassam o sentido primeiro do texto. Em nosso caso, o discurso é exortação aos discípulos e colocarem a sua confiança naquilo que não passa. O precursor deste tipo de linguagem na Bíblia é o livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 12, escrito em meados do segundo século antes de Cristo. A evocação do tempo de Noé e o dilúvio servem para colocar os discípulos destinatários do discurso de alerta e para os convidar a uma atitude de engajamento e coerência com sua vocação cristã. O dilúvio, como evento de purificação, é água divisora entre um antes e um depois. Parece que o dilúvio os faz abrir os olhos quanto ao modo como viviam. Nada percebiam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. A vida do ser humano não se encerra nos limites da história, nem se resume em comer e beber, nem em procurar aproveitar a vida na descrição sumária do tempo de Noé. Deus não aparece, é como se ele não contasse para nada a excessiva preocupação com questões relativas à vida de cada dia e com o bem-estar pode não só nos distanciar das coisas do céu, como também nos fazer prescindir do próprio Deus ou até ignorar sua presença. A história no tempo de Noé, antes do dilúvio, serve para ilustrar esta situação e interpelar os discípulos a que mantenham a vida referida a Deus. A fé em Deus exige uma vida conforme a vontade. Ou seja, a fé em Deus exige uma vida conforme a vontade dele, né?
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vida de quem crê deve ser a expressão de fé que ele professa e o dom e o dom e o de Deus em quem ele põe a sua esperança e confiança. O principal é buscar o reino de Deus que antecede todas as coisas, e por Deus o necessário é dado. A imprevisibilidade da vinda do Filho do Homem exige uma atitude diferente das pessoas do tempo de Noé, anteriores ao dilúvio. A atitude requerida é a da vigilância. Vigilância é trabalho de discernimento, é empenho na atividade cotidiana que engaja o homem na sua missão, fruto do seguimento de Jesus Cristo. É hora de despertarmos do sono, diz Paulo. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.